Estive ausente esses 2 domingos, então fui recapitular lá no YouTube as pregações. Porque essa pregação específica, esse nosso texto, ele é muito conectado ao texto de semana passada. E, na verdade, como o pastor falou semana passada, a epístola tem que ser lida toda uma. Nós não teremos um tempo hábil para expor ela para a igreja toda a uma. Então, a gente sempre vai pegando as conexões dela com tudo que a gente viu. Semana passada, nós vimos um texto um pouco mais pesado, um texto bem denso, né? Que é falando acerca da apostasia. E é um texto que tem muita complexidade, simplesmente pelo fato de abordar uma doutrina nossa muito importante, que é a perseverança dos santos, a qual nós continuaremos a falar dela essa semana. Mas é um texto que termina com um teor pesado, tanto que o escritor da carta, ele fala no começo: amados irmãos, amados, mesmo falando dessa forma, que forma? De uma forma pesada, falando sobre um pecado que não tem volta, falando sobre a apostasia, falando sobre o fato de você cair definitivamente da graça. No sentido, claro, a gente entende que, como a gente viu semana passada, que de fato eles nunca foram dos nossos e por isso não saíram. Mas é um texto tenso. A imagem mais chocante para mim que vem desse texto é do livro O Peregrino, que tem mais de 3 séculos. Se você não leu, eu vou falar, não tem problema, vou dar o spoiler do livro, que é um livro muito velho, e quem não leu está errado. Da juventude todo mundo leu. A jornada do cristão, o personagem principal, se depara na casa do intérprete. E na casa do intérprete é mostrado para ele diversos quartos com diversos cenários. E num dos quartos ele vai a uma prisão, onde tem um homem numa situação deplorável, um homem numa situação sem solução para ele, numa prisão perpétua, triste, acabado consigo mesmo. Quando ele pergunta por que aquele homem está lá, ele fala: porque eu cometi o pecado que não tem volta. Aquele era um apóstata, jogado, entregue. É como alguém entre 2 mundos, porque ele retornou ao vômito, ele retornou para um lugar que ele não pertence mais, mas também perdeu o único local que ele encontraria o verdadeiro abrigo, a verdadeira salvação. Ele conheceu, ele soube daquilo, ele experimentou, mas ele retornou. Ele abriu mão, ele deliberadamente falou: Cristo, você não é suficiente para mim, você não é capaz de me salvar. E esse era o momento em que o escritor da carta está falando. Ele acabou de falar sobre isso. E isso é pesaroso. E o mais pesaroso disso é que ele aponta o seguinte: eles estavam aqui, eles estavam aí, no meio de vocês. Vocês viram eles como cristãos, vocês viram eles como aqueles que professavam a fé em Cristo, e eles saíram. E nesse momento surge uma pergunta dentro do coração de qualquer um que ouve isso: será que eu também não sou um desses? Quantos pastores nós conhecemos, quantos homens que eram definitivamente piedosos, homens que eram exemplos para nós, e saíram. Todo mundo ao menos conhece um assim. E isso surge a pergunta: o que me garante que eu não sou um desses? O que me diferencia deles? O que me garante que eu não vou olhar para Cristo e falar: o Senhor não é mais o suficiente para mim, eu não creio mais no Senhor, porque eu experimentei da graça, eu experimentei das verdades, eu conheço, meu intelecto conhece tudo isso. O que me diferencia desses homens? Como o pastor falou semana passada, essa não é uma mensagem de acusação, essa não é uma mensagem para trazer desespero, é uma mensagem para trazer esperança. E é dessa esperança que eu vou falar agora, nesse domingo. Tem um livro chamado O Sofrimento e a Soberania de Deus. É um livro com diversos artigos que foi compilado por John Piper e Justin Taylor. No final tem uma entrevista de Justin Taylor entrevistando John Piper. E ele vai fazendo perguntas em relação ao sofrimento, conciliando com a soberania de Deus. A última pergunta que ele faz ao John Piper é como ele se prepara para o sofrimento da morte. É engraçado, eu li esse livro tem quase 10 anos. E eu nunca esqueci desse trecho do livro. Não de 10 palavras por exata, né? Mas quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei exatamente disso que eu vi. É o que eu gosto muito de relembrar. O John Piper responde da seguinte maneira: tem um hábito engraçado que mencionei antes, e agi desse modo nessas 3 últimas noites. Portanto, sei que ele ainda está funcionando. Só consigo adormecer quando me deito sobre o meu lado esquerdo. Não sei o porquê disso. Gostaria que não fosse assim, porque fica dolorido. Mas se eu tento dormir sobre o meu lado direito, simplesmente permaneço acordado. Portanto, estou sempre sobre o meu lado esquerdo. Assim, minha esposa fica atrás de mim, e eu olho para a porta. Parece ser a coisa masculina a se fazer. E quando estou deitado com a minha cabeça sobre o travesseiro, seguro o meu pulso e conto a pulsação. Posso ver o despertador com seus números amarelos bem grandes. Ele não tem um ponteiro de segundos,
Por isso eu preciso contar durante 1 minuto inteiro. Assim que o ponteiro avança de 1 minuto para outro, como por exemplo do minuto 36 para o 37, eu começo a contar. 1, 2, 3 e por aí vai. Conto para verificar qual é o ritmo da minha pulsação durante o sono. E quando eu termino, antes de dormir, digo a mim mesmo: se qualquer um desses batimentos parar, eu estou acabado. Não há nenhuma razão para que este coração continue a bater. Nenhuma, exceto Deus. Se Ele quisesse, poderia dizer a um desses batimentos: última batida, e pronto, eu estaria acabado. E eu me pergunto: será que acordarei no céu ou no inferno? Caminho pelo Evangelho, olho para Jesus, olho para a cruz e tento ser tão absolutamente pessoal quanto me é possível. Nada formal, nada mecânico, nenhuma fórmula, nenhum sermão. Apenas imaginando Jesus. Se este coração parar, lá estou eu, face a face com Ele, ou como juiz ou como meu Salvador. Então eu digo: Jesus, com tudo que existe dentro de mim, Tu és o meu Deus, o meu Salvador, meu Senhor. Renuncio toda a confiança em mim mesmo. Eu me dedico a Ti. Confio totalmente no Teu sangue para a minha salvação. E agora me entrego a Ti por esta noite. Se eu morrer antes de acordar, peço ao Senhor que receba a minha alma. Piper é um pastor muito conhecido por alguns aqui, tem livros fantásticos. Uma pregação das mais piedosas que eu já vi. Alguém que prega com lágrimas nos olhos. Antes de dormir, se questiona da situação dele diante de Deus, com temor. Mas ele encontra a resposta para essa pergunta no Evangelho. Antes de começar a abordar mais profundamente o nosso texto, a gente precisa recapitular algumas coisas sobre a Epístola de Hebreus. Relembrar, como o pastor fez semana passada, a Epístola de Hebreus, ela tem um público original, judeus convertidos. Não é possível dizer exatamente onde estavam esses judeus e a origem dessa carta e nem o autor. Mas o público dela era esse. E o texto principal dela, ao que parece, tem o foco de responder às pressões que esses judeus convertidos estavam sofrendo. Que pressões eram essas? Possivelmente perseguição por eles terem abandonado a fé judaica, ou simplesmente pressão social, pelo conforto que trazia a eles serem judeus novamente. Então, por isso esse texto da apostasia. Era um povo convertido do judaísmo que estava sendo pressionado, tentado a retornar ao judaísmo. Então, o autor, para responder a essas pressões, ele faz uma exposição comparando o cristianismo ao judaísmo. De qual maneira? Mostrando como Jesus completa a lei judaica, como na verdade a lei judaica, os profetas, tudo isso apontava para Cristo. Então, quando ele faz isso, ele na verdade está mostrando que o judaísmo cumpriu o seu papel e encerrou o seu papel. Agora o cristianismo assume a bandeira de nos conduzir à salvação. E ele vai mostrando isso de qual maneira? Mostrando que Cristo é superior aos anjos e a Moisés. Por quê? Os anjos e Moisés eram aqueles comunicadores antigos da palavra de Deus. Agora Cristo é superior a eles. Então é a nova comunicação, Ele é a palavra de Deus. E mostrando que Cristo era o sumo sacerdote. Não somente o sumo sacerdote perfeito, de uma ordem diferente da ordem de Arão. A ordem de Arão era a ordem do irmão de Moisés, que era a ordem dos sacerdócios, que era segundo a lei mosaica. Cristo não, é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem anterior, que não tem ascendência nem descendência, que dá a entender que é uma ordem eterna. Então ele mostra Cristo como esse sumo sacerdote, e não só Cristo como sumo sacerdote, como sacrifício perfeito também. E bem no meio da exposição dele, de Cristo como sumo sacerdote, que a gente iniciou lá no capítulo 5, bem no meio dessa exposição, ele faz essa pausa, e ele fala Cristo como sumo sacerdote perfeito. E o autor, de repente, ele para e fala assim: vocês já eram para ser doutores, já eram para vocês serem doutores, mas vocês ainda estão no fundamento. Mas eu não vou parar de falar, eu vou avançar, porque eu não vou perder essa oportunidade de expor e levar vocês a um conhecimento mais profundo. E bem nisso o autor começa a falar sobre a apostasia e o risco que era. Então ele começa a trazer um conhecimento mais profundo, porque aqueles cristãos precisavam entender mais isso. E a partir disso, por conta desses acontecimentos, chega até nós hoje essa palavra, para que nós também nos aprofundemos. E aí, a partir dessa pausa, ele continua e começa a fazer essa exortação sobre o perigo da apostasia, sobre o que é apostasia, sobre o que significa
pegar aquele Cristo que te salvou e rejeitá-lo, e preferir ser salvo por seus próprios meios, por seu próprio mérito, voltando ao seu caminho anterior e virando, falando para Cristo que ele não é suficiente. E aí ele mostra quais são os riscos disso, quais são os riscos dessa tentação que eles estão passando. E agora a gente vê um leitor aflito, porque nós estamos aflitos. Se nós pararmos para pensar, naquele começo que eu falei, o que me diferencia desses irmãos, o que me garante disso? Nós vamos nos encontrar aflitos. Como Calvino expondo esse trecho, fala, é preciso um bom professor, é preciso afligir, mas consolar também. E aí chega o momento do nosso texto. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. O que o autor está falando aqui é que apesar disso, apesar desse risco da perdição final, do risco de vocês que estão aqui entre eles, falando para aquela igreja, caírem, não é o que eu penso de vocês. Quando eu falo desses que voltaram, eu falo desses que já foram. Não é a impressão que eu tenho dessa igreja, não é a impressão que eu tenho de vocês como crentes, mas eu quero que vocês saibam qual é o peso dessa consequência. Mas essa não é a impressão que eu tenho de vocês. Eu tenho uma convicção de que vocês são salvos, de que existem coisas melhores para vocês. E por que ele expõe isso? Da onde ele tira essa convicção? Da onde o autor tira essa convicção plena? Foi uma revelação? Um anjo falou acerca disso? Ele tinha algum tipo de olhar especial que permitia que ele visse que aqueles irmãos seriam salvos? Ele poderia consultar o futuro? Ele tinha a lista dos eleitos com ele? Não, a convicção dele se baseava em algo simples, no que ele via nos irmãos. E no que ele via nos irmãos e na justiça de Deus. Ele diz isso no verso 10, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Aqui o autor afirma que os leitores originais dessa carta, eles apresentavam as boas obras típicas daqueles que servem a Deus. Então o autor, pelo que ele via naquela igreja, ele sabia que era uma igreja de salvos, de pessoas que pertenciam ao Senhor, de pessoas que eram eleitas de Deus e que não iriam apostatar da fé, porque eles praticavam aquelas obras. Mas existe um risco de interpretar mal esse texto. Nós não podemos olhar para esse texto e achar que, porque o autor fala, ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Não é um texto da seguinte maneira, de que Deus se torna devedor agora daquela igreja porque ela pratica boas obras. Assim como não é para nós falar que Deus se torna nosso devedor, tem a obrigação de salvar porque as nossas obras são boas dentro da igreja. Porque nós manifestamos o amor aqui. Porque nós praticamos boas obras, porque nós damos comidas aos pobres, porque nós consolamos aqueles que precisam ser consolados. Não é como se Deus se tornasse o nosso devedor. O ponto é o seguinte, ele via a justiça que se manifestava naquela igreja, porque aquela justiça vinha do próprio Deus. E o fato de Deus não ser injusto não quer dizer que ele agora é devedor. Aquele é o conector lógico, é para falar, olha só irmãos, olha a vida de vocês não manifestam as obras de Deus? Olhem para vocês, é por isso que eu tenho convicção, vocês não manifestam a obra de Deus na vida de vocês, Deus não os conduziu para isso, então Ele não é injusto, Ele não vai levar vocês a conduzir as boas obras e se esquecer de vocês. Quando Ele traz o tema da justiça de Deus, Ele não quer colocar Deus como devedor, Ele coloca isso para os irmãos se lembrarem. Não é possível que eu seja justo e Deus vai me condenar, não é possível que a minha vida manifeste as obras de Deus e Ele vai me condenar, no sentido da justiça imposta por Deus em nós, porque nós reconhecemos que não há um justo sequer, mas a justiça de Deus está sobre nós, e de fato, uma igreja, um crente, ele pratica boas obras. E quando ele olha para essas boas obras, ele é levado a olhar para a justiça de Deus. Deus é justo, é impossível alguém praticar boas obras e isso não vir dele e Deus condenar. Encontrem a sua esperança no que vocês veem em vocês, é o que o autor diz aos hebreus. E olha, o interessante é aqui o seguinte, quais são as obras que ele destaca? O que eles poderiam ver nos hebreus eram leis cerimoniais, era o decálogo, eram leis referentes à lei de Moisés, o conjunto de leis que aquele povo seguia. O autor não está falando dessas leis, o autor não está falando dessas obras segundo a lei. O autor fala o seguinte, do amor que demonstram por Ele, por Deus. Deus não se esquecerá do trabalho e do amor que vocês demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. As obras que o autor coloca aqui como as evidências da salvação daquele povo, é o amor por Deus. O amor por Deus era a maior evidência. E como se manifestava esse amor por Deus?
no trabalho aos santos, na ajuda aos santos. É impossível falar que eu amo a Deus a quem eu não vejo. Se eu não amo o meu irmão, quem eu vejo? Ninguém aqui pode arrogar-se e falar que ama a Deus e despreza o irmão que senta ao lado, e despreza a própria família, e despreza aquele irmão que passa fome, aquele irmão que passa necessidade, aquele irmão que precisa de alguém para orar com ele. Não é possível falarmos que amamos a Deus e não manifestamos isso. E isso é um alerta agora para nós, para a igreja hoje. É impossível nós falarmos que somos uma igreja que ama a Deus se nós não nos amamos aqui entre nós, e se nós não amamos os irmãos em Cristo, e se nós não manifestamos esse amor. É impossível nós falarmos para aqueles que estão lá fora que nós somos uma igreja que ama a Deus se o amor não está presente dentro da nossa igreja. Grande parte da nossa pregação de falar do Evangelho, ela vai ser conhecida por esse bairro, por esses condomínios próximos a nós, se nós manifestarmos a igreja de amor. E isso é necessário para nós. Esse é um aviso para a igreja hoje, como era para aquela época. Nós precisamos ser uma igreja que é conhecida por amor, porque isso significa amar a Deus. E não adianta a gente falar, se forçar a amar ao próximo, porque isso não vem de nós, isso não nasce dentro do nosso coração. O amor pelo próximo vai surgir do nosso amor por Deus. Então, se nós não nos ajoelharmos, se nós não buscarmos ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, não adianta qualquer força, qualquer movimento nosso, não gerará amor, porque esse amor vem do próprio Pai. Se você olha para a sua própria vida, se nós olhamos para a nossa própria vida e não encontramos amor, é de se preocupar, porque isso quer dizer que nós não amamos a Deus. Conhecer a Deus, conhecer teologia não nos torna amantes de Deus. Nós precisamos amá-lo, bem como é impossível amá-lo se nós não procurarmos conhecê-lo, por meio de estudo das Escrituras e numa vida de oração. Mas aqui nessa igreja, o autor via isso neles. Via uma igreja que amava a Deus e que era manifesto, e era claro para ele a ponto dele falar: estou convicto de coisas melhores para vocês, coisas referentes à salvação. Mas ele não fala isso simplesmente e deixa um vácuo. Vocês lembram? Ele está falando sobre o sacerdócio de Cristo, ele pausou. Ele fala que os irmãos precisam progredir na fé. Então ele quer puxar os irmãos. Irmãos, caminhem. No verso 11 ele diz: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança. Ele acabou de dizer: eu tenho plena convicção na salvação de vocês. Mas só existe um jeito de vocês terem a plena convicção na esperança, de vocês terem a plena certeza da esperança. É se esse amor que vocês se manifestam for perseverante até o fim. Voltando ao nosso personagem cristão do livro Peregrino, cristão e esperançoso, ou esperança, depende da versão que vocês leram, estão para atravessar o rio da morte, na semelhança da exposição de John Piper. Esperançoso passa pelo rio tranquilamente, convicto da obra de Cristo na vida dele. Quando o cristão começa a passar pelo rio, ele sente as águas submergi-lo, e no desespero ele se lembra das vezes que ele se desviou do caminho, das vezes que ele caiu, das vezes que ele falhou, das vezes que ele pegou atalhos e por vezes ele colocou o esperançoso em enrascadas e se desespera, mas esperançoso o relembra de o que Cristo fez. Ele estava no final da jornada, ele tinha perseverado, mas naquele momento ele se esqueceu da perseverança dele. A perseverança não está dentro de nós nesse sentido, Cristo a garante em nós. Por vezes podemos achar que estamos falhando, mas é a obra de Cristo, ou por vezes podemos passar convictos. Eu tendo a pensar que no crepúsculo da minha vida talvez eu seja mais tendencioso para o cristão. Eu lembro, acho que o Jefferson falou no Jonathan Edwards, que fechou os olhos, já desfalecendo e em desespero sobre a sua própria vida. Mas ainda volta, como se vislumbrando do outro lado, ele declara: é real, não é isso, mais ou menos? Ele declara a veracidade daquilo e ele encontra a paz, e aí ele parte em paz. Talvez ele foi o mais próximo do cristão, Jonathan Edwards, uma grande referência para nós também. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Essa questão é muito delicada, a plena convicção. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. O que a doutrina da perseverança dos santos diz a nós? Eu vou falar o que ela não diz. A perseverança dos santos não diz que a graça veio sobre nós, a vocação eficaz veio sobre nós e automaticamente estamos no céu, salvos, sem problema nenhum. Ela não diz isso.
Para familiarizar os irmãos, a doutrina da perseverança dos santos, como foi citado na EBD, faz parte dos 5 pontos do calvinismo. Ela diz que todos aqueles que são salvos se manterão firmes na sua perseverança até o fim. Isso é claro. E o que isso significa para nós? Isso não significa inércia. Isso não significa que nós podemos ficar sentados aqui em nossos bancos, sentados em nossas casas, tranquilamente esperando o dia da vinda do nosso Senhor. Isso significa que o mérito da nossa salvação está em Cristo, mas a ausência de mérito não é a ausência de esforço, não é a ausência de trabalho. O chamado de Cristo para nós é para nós irmos, para nós caminharmos, para nós trabalharmos, para nós labutarmos. Só que esse chamado tem uma garantia, a garantia do que Cristo fez. O chamado de Cristo é: vão, porque vocês vão vencer, não na força de vocês, mas na minha força. Uma boa ilustração disso é qualquer filme de aventura. Você pode pegar qualquer filme de aventura. Você sabe o que os heróis de qualquer filme de aventura têm em comum? Protagonismo. É o maior superpoder de todos. O protagonismo garante que você vai vencer. Você pode pegar qualquer filme para exemplificar. Eu gosto muito de Star Wars. Era certo que o Luke Skywalker, lá para destruir a estrela da morte, ele ia acertar um buraquinho lá, sem usar o alvo. Por quê? Porque ele tinha força? Porque ele tinha todo aquele poder? Não, porque ele era o protagonista e o filme não ia terminar. Não ia terminar daquele jeito. Batman, o Retorno do Cavaleiro das Trevas, eu nunca esqueço aquela cena. O Bruce Wayne estava preso num poço e ele tinha que sair do poço para retornar para Gotham, que estava sitiada, e só uma pessoa tinha conseguido sair daquele poço, que havia sido Talia al Ghul, o rival daquele filme, do personagem naquele filme. E ele chega, de repente, tinha a parte mais difícil do poço que ninguém tinha ido, ele tinha ido sem corda. E eu fiquei pensando assim, cara, ia ser muito engraçado, né? Se ele pula, cai, aí começa a passar o crédito do filme, acabou o filme. Era certo que ele não ia cair. Ele ia conseguir pular e pegar. Por quê? Porque ele era capaz? Não, porque ele era o protagonista. Mas, mesmo sendo o protagonista, ele teve que subir. Ele quase quebrou a coluna, o personagem no filme, caiu, se exercitou, se esforçou para subir e fazer aquilo ali. O protagonismo nos filmes não elimina o esforço do personagem principal. Qualquer filme de aventura tem esses 2 elementos, o protagonismo, mas o esforço do herói principal. E quando a gente traz essa ilustração para a nossa vida, a gente pode ver isso presente em nós. A gente pode ver isso presente na nossa história. O fato de Cristo ter garantido a vitória não vai eliminar o esforço. Só que ao comparar isso com a nossa história, nós não somos o protagonista dessa história. O protagonista é Cristo. E porque Ele venceu, nós vamos vencer. Então, com essa informação em nossas mentes, com a certeza da perseverança dos santos, sim, nós podemos perseverar. De qual maneira nós podemos levantar e agir? Nós podemos sair daqui e pregar, nós podemos sair daqui e lutar contra o pecado, porque nós vamos vencer, não porque nós somos fortes, não porque nós somos melhores, não porque somos capazes, mas porque Cristo venceu a morte. E o fato dele ter vencido a morte, o fato dele ter vencido o pecado, garante a nossa vitória. E nós só falhamos quando nós deixamos de crer nessa verdade. E mesmo assim, isso não é o fim. E aqui entra o autor, ele faz o convite para aqueles irmãos perseverem até o fim, porque somente se vocês perseverarem até o fim, vocês vão poder ter a certeza. Se vocês, no meio do caminho, esmorecerem, se vocês deixarem de caminhar, é porque vocês nunca foram dos santos, vocês nunca pertenceram a nós, vocês sempre foram de vocês mesmos. Mas se vocês perseverarem até o fim, vocês vão poder ter a certeza da esperança e atravessarão o rio da morte em tranquilidade. Aqueles que não perseveram são semelhantes ao que foi dito também na semana passada pelo pastor, na parábola do semeador. Aquela semente que cai entre meio aos espinhos, ela cresce, mas não dá frutos. Jesus disse que esses são aqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, sufocam, tornando-a infrutífera. A confirmação definitiva da vida do crente que ele é salvo é que ele vai perseverar até o fim. Isso tem que estar patente diante de nós. Esse alerta do escritor destaca qual é o objetivo dele. E o objetivo é: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida.
O alerta é para que, atentos à perseverança, eles não se tornem negligentes. É para que nós, atentos à perseverança, atentos ao fato de perseverar, não nos tornamos negligentes. Uma palavra que pode ser trocada aqui por essa palavra negligente, lá no original, seria preguiçoso. Para que não se tornem preguiçosos ou indolentes. Vamos ficar com essa palavra preguiçosos. Não se tornem preguiçosos. Precisamos lutar contra a possibilidade de nos tornarmos crentes preguiçosos. O lembrete da perseverança dos santos, o lembrete que nós temos que perseverar, é consolo de Deus para nós, ao mesmo tempo que é misericórdia. É consolo porque nos lembra que nós vamos perseverar até o fim, nos lembra que quando o pecado nos afligir, nós vamos lutar e vencer, mas é misericórdia, no sentido de que Ele nos alerta para não vivermos uma vida de crentes parcos, de crentes fracos, de crentes incipientes, que nunca se movem e nunca avançam para a cruz de Cristo. Esse alerta da perseverança dos santos nos faz nos movimentar. Quando nós ouvimos uma mensagem desse tipo, vão, caminhem, lutem, porque eu garanto a vitória de vocês, isso faz nos tirar da nossa vida de inércia, da nossa vida de falta de oração, de falta de vida devocional, e nos impulsiona para caminhar para Cristo, nos impulsiona a amar mais a Deus e amar mais os nossos irmãos. E isso é importante por quê? Porque a vida de um crente preguiçoso é triste, e isso é misericórdia de Deus. Quando nós somos lembrados a Deus disso, isso traz esperança e traz alegria. Em 1 Coríntios 3, quero ler do 10 ao 15. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia com D maiúsculo atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Paulo diz aqui que ele lançou o fundamento que é Cristo, e ninguém pode lançar outro fundamento, mas nós construímos sobre esse fundamento. Se as obras que nós construímos for de pedras preciosas, ouro ou prata, no dia do juízo ela permanecerá. Se ela for madeira, palha ou feno, ela queimará. Isso não implica na destruição da alma, mas isso implica uma salvação como por meio do fogo, uma salvação em qual nós sofremos dano. E quando nós escolhemos viver uma vida de crentes inertes, mesmo que eleitos por Deus, nós seremos esses que seremos salvos como pelo fogo. Nós viveremos uma vida triste. Triste por quê? Porque nós nunca viveremos uma vida de santidade. Nós sempre estaremos lutando contra os mesmos pecados. E a tristeza do crente é o pecado, e a alegria é a santidade. Porque a santidade é o que nós buscamos e almejamos. Eu sempre falo disso aqui. Nós não nos abstemos dos prazeres do mundo porque a gente quer um prazer maior. Não, nós nos abstemos dos prazeres do mundo porque sabemos que eles são falsos, pois a nossa alegria não está neles, a nossa alegria está na santidade. Mas quando nós nos tornamos inertes e preguiçosos, nós deixamos de ser perseverantes, e por mais que permaneçamos até o fim, viveremos uma vida deplorável e triste para um cristão viver. Uma vida qual não é a que Cristo quis nos dar. Cristo nos chama para alegria. Nós somos um povo de alegria, e a nossa alegria está na santidade, a nossa alegria está no amor, a nossa alegria está no amor a Deus e no amor entre irmãos, porque é isso que vamos viver eternamente. E ele continua dizendo para que nós imitemos aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida, aqueles que desde o início da história confiaram em Deus. E mesmo que o tempo passasse e parecesse desfavorável, foram pacientes em Deus. Abraão creu, mesmo que às vezes ele tenha esmorecido, mesmo que às vezes ele tenha falhado, ele creu nas promessas de Deus e recebeu a sua herança. Ele não viu, mas ele recebeu. Seus filhos, os outros patriarcas, creram. Davi creu, muitos reis creram, profetas e profetas creram. Nenhum deles viram Cristo sobre a terra, mas eles creram e receberam a herança deles.
com paciência, com fé, eles não viram, mas permaneceram firmes. Cristo veio, viveu entre nós como um homem, viveu uma vida justa, pegou essa justiça e imputou a nós, subiu à cruz e lá sofreu a ira de Deus que estava destinada a nós e assumiu os nossos pecados, cancelou a dívida de condenação que nós tínhamos, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Mas antes de ascender, Ele nos deu uma promessa. Ele disse que voltaria. Já se passaram 2000 anos e desde então, homens e mulheres pacientemente creram e mantiveram firme a fé na esperança da promessa. Eles morreram e alcançaram a herança. E agora é a nossa geração que nós mantenhamos atentos a essa promessa de Deus para alcançar a nossa herança. Firmes. E caminhando já para a aplicação. A primeira aplicação seria justamente sobre isso. Temos de olhar esses homens e manter a nossa esperança firme como a deles. Por quê? Porque a vida nessa terra é sedutora e enganadora. Afinal, nós estamos nela, é fácil nos confiarmos nela, é fácil nos apegarmos a ela, é fácil nos temermos a morte, não porque nós encontraremos o juiz ou o nosso Salvador, mas simplesmente porque não queremos abrir mão do que temos aqui nessa terra. Mas essa terra é falha, essa terra foi deturpada pelo nosso pai Adão, que caiu e desde então ela não é perfeita, ela só pode apontar para o que é perfeito. Mas nós muitas vezes nos esquecemos e nos apegamos ao que essa terra tem para oferecer, e isso nos leva ao quê? A preguiça, a indolência, isso nos leva a parar de perseverar, porque encontramos o paraíso nessa terra. Mas essa terra não é o paraíso, não importa o que ela te ofereça, não se compara à glória do que há de vir. E nós devemos manter firme a nossa esperança na vinda do nosso Salvador, porque é por isso que ansiamos. Nós somos o povo que vem aqui domingo após domingo, ansiosos pela volta de Cristo, e quando nós viemos aqui domingo é porque nós viemos experimentar aquilo que viveremos eternamente. Se nós somos povos que ansiamos pela vinda de Cristo, como nós podemos deixar de vir à igreja no domingo, amar ao nosso Senhor por qualquer motivo? Estar aqui é porque nós cremos no que Deus tem para oferecer. Estar aqui é a nossa alegria. O fato de não poder vir deveria causar-nos tristeza. E se não nos causa, ou tem algo de errado conosco, ou tem algo de errado com esta casa. Ou esta casa não mostra a glória de Deus, ou esta casa não mostra a nossa vida eterna, ou nós não estamos sabendo associar ela com a vida eterna. Esse local não é obrigação, esse local é nosso prazer. Vir aqui demonstra a nossa confiança naquilo que Cristo tem feito por nós e na volta de Cristo. Aqui, entenda-se qualquer igreja onde se prega o Evangelho. Estar na casa do Senhor significa isso. E não estar é motivo de tristeza. Eu acredito que poucos irmãos tiveram experiência disso, né? Para mim, infelizmente, é recorrente. Eu já fiquei mais de 3 meses sem ir numa igreja, porque estava em viagem. E eu lembro que na Marinha, no trabalho, quando eu cheguei num país de língua portuguesa, eu fui desesperado para a igreja. E, meus irmãos, 3 meses sem ter isso é doloroso demais. Às vezes a gente não entende isso, não valoriza isso. Estar aqui é motivo de alegria, não é motivo de obrigação. Uma segunda aplicação, eu quero refletir no que Paulo diz em Filipenses 3, do verso 13 ao 14, onde ele diz: não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, de fato nós estamos numa igreja onde o púlpito é saudável, de fato nós estamos numa igreja onde podemos confiar no que é pregado, no que é ensinado, mas por momento nenhum pensemos que já alcançamos, pensemos que já estamos lá, que somos superiores, que já está tudo pronto. Não está, meus irmãos. Paulo disse que ele ainda não havia alcançado. Aquele Paulo que pregou o Evangelho desesperadamente, que passou por naufrágios, ele se via como alguém que ainda não estava pronto, que ainda não havia alcançado. Nós ainda não alcançamos. O que nós devemos fazer diante disso? Continuar a marchar, continuar a caminhar, continuar a avançar. E por que nós podemos continuar a avançar? Cristo venceu. Podemos fazer isso com confiança. Cristo venceu. Podemos continuar caminhando. Cristo venceu. Podemos ir adiante
Ele venceu, não deixamos esmorecer. Se teu irmão está fraco ao teu lado, levante-o, caminhe com ele, chame-o, lembre-o, Cristo venceu. Se você está fraco, Ele vai te lembrar, Cristo venceu. E por fim, irmãos, é justamente isso, Cristo não falha, Ele é o protagonista da nossa história, Ele não falha, a obra dele foi perfeita. Então nós podemos voltar à fala de John Piper, ele olha para Cristo e encontra lá a confiança dele, ele sabe que não está em nada do que ele fez, ele sabe que Cristo venceu a morte na cruz, então ele pode olhar para a vida dele e ver a vida dele de santidade, não baseada no poder dele, mas baseado no poder de Cristo, no poder de Deus. E isso tem que cair sobre a nossa vida, olhar para a cruz de Cristo, olhar para o que Ele fez por nós e encontrar lá a nossa confiança. O nosso mérito está lá, não há mérito nosso. E porque o mérito está lá, nós podemos nos esforçar, nós podemos nos caminhar. Esse é um chamado à santidade, esse é um chamado a levantar, olhar para o pecado e lutar contra ele. Como irmãos e como igreja. Esse não é um chamado individual. Nós sozinhos não somos igreja. A igreja é essa comunidade, esta é a nossa igreja. O chamado é para mim, Diego, para você, Jean, para você, Ana, nesse sentido, mas é para a Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial também. Nós como igreja podemos lutar contra o pecado, nós como igreja podemos manifestar o amor. Se nós somos uma igreja que ama Cristo, que nós manifestemos esse amor dentro de nós, que guardemos isso no nosso coração, mas executemos isso. Nós precisamos viver isso. Vamos orar, meus irmãos?